O grande dilúvio foi planejado como um reset absoluto, uma pulga total, desenhada para apagar cada vestígio da infecção nefilim da face da Terra. As águas subiram, cobriram os picos mais altos e silenciaram o mundo antigo. A promessa era de um novo começo, limpo e purificado. Mas os registros antigos contam uma história diferente. Uma anomalia que desafia a própria lógica da sobrevivência. Quando os espias finalmente cruzaram a fronteira e entraram na terra de Canaã, o que encontraram não foi um mundo novo, mas o retorno do que deveria ter sido extinto. Os gigantes estavam lá. Eles caminhavam sobre o solo que as águas deveriam ter purificado. Como uma linhagem que deveria ter sido varrida pelo cataclismo conseguiu persistir, a pergunta ecoa através dos séculos, transformando o que conhecíamos como um julgamento final em um mistério sem solução. Algo falhou. A barreira entre o mundo que pereceu e o mundo que restou foi rompida. Agora, a investigação sobre a origem dessa persistência biológica torna-se urgente. O que sobreviveu nas sombras? A resposta não está nas águas, mas no interior. A primeira pista aponta para a teoria do passageiro genético. Textos antigos sugerem que o traço Nephilim não sobreviveu em um corpo físico, mas viajou escondido no DNA da esposa de Cam. A corrupção foi carregada silenciosamente, uma carga invisível que aguardou gerações para se manifestar. O código biológico foi preservado, contornando a purga das águas. Mas a ameaça não parou por aí. Enquanto a linhagem se espalhava, o Monte Hermon tornou-se o palco de uma nova incursão. Relatos indicam que um segundo grupo de entidades rebeldes desceu após o dilúvio. Eles não buscavam apenas observar, mas replicar o experimento original. Eles caminharam sobre o solo ainda úmido, traçando novas rotas de influência para retomar o domínio perdido. A semente da serpente encontrou um meio de contornar a limpeza, enquanto novas forças espirituais desciam para garantir que a corrupção fosse um projeto. A resistência não foi apenas genética, foi técnica. O terceiro pilar da nossa investigação revela a preservação do conhecimento antediluviano. Pilares de pedra, gravados com instruções celestiais proibidas, teriam resistido à força das águas. Essas estruturas, cravadas no solo antes do cataclismo, serviram como faróis para as civilizações que emergiram do lodo. Ao decifrarem esses registros, os sobreviventes restabeleceram contato com entidades capazes de manipular a estrutura biológica humana. O conhecimento não morreu. Ele esperou. E onde o conhecimento sobreviveu, a figura do gigante encontrou um ancoradouro. O paradoxo de Og de Bazan ilustra essa resiliência física. Lendas rabínicas descrevem Og se agarrando ao exterior da estrutura. Enquanto as águas tentavam apagar o passado, ele se manteve preso à madeira, um testemunho de que a linhagem dos caídos não aceitaria o fim. Og emergiu das águas, um sobrevivente de um mundo que deveria ter sido apagado. A história foi reescrita nas rochas e no sangue. Quando os espias finalmente cruzaram a fronteira de Canaã, a realidade superou o medo. Eles não encontraram apenas terra, encontraram os Anakim, figuras que dominavam o horizonte, cujas silhuetas desafiavam a lógica da sobrevivência pós-diluviana. Se o reset deveria ter sido total, a presença desses seres provava uma falha catastrófica no julgamento. A linhagem dos caídos não apenas sobreviveu, ela se enraizou. Mas a corrupção não era apenas um resquício do passado. Era um projeto em constante expansão. O foco da nossa investigação vira-se agora para Nimrod. Os textos descrevem o momento preciso em que ele deixou de ser um homem comum para tornar-se um Giborim. Não foi uma evolução natural, mas um processo de reengenharia deliberada. Nimrod utilizou rituais ocultos, manipulando forças que a história preferiu esquecer para forçar seu corpo a alcançar a estatura dos reis antigos. Ele buscava a essência dos gigantes, moldando sua própria biologia através de um esforço metódico e perigoso. Cada gesto no ritual era um passo para fora da humanidade. A reengenharia estava ativa. Enquanto os Anakim vigiavam as cidades, Nimrod construía o seu domínio sobre a base de uma alteração biológica forçada. O eco dos titãs ressoa através das eras.
Ao compararmos os mitos gregos e sumérios, um padrão emerge das cinzas. Deuses e monstros sempre retornam após cada cataclismo. Eles não são acidentes da história, mas peças de um mecanismo de controle. Os gigantes funcionam como uma arma biológica recorrente, projetada para desafiar a ordem estabelecida. O dilúvio falhou porque o objetivo não era apenas a destruição, mas a purga de uma linhagem que insiste em se replicar. Cada vez que o mundo parece seguro, a corrupção encontra uma fresta. O mal não é um evento isolado, é um ciclo. A investigação permanece aberta, escondida nas dobras de mapas antigos e textos proibidos. O que chamamos de história é apenas o intervalo entre uma purga e o próximo retorno. Eles estão lá, esperando nas sombras. A pergunta não é se eles voltarão, mas quando.